Pro Rafa. Mandei os dois convites. Ah, o Rafa apareceu aqui, o Rafa vai entrar. Entrou. Aleluia! Aê! Porra, que bug do caralho que deu isso aí, meu. Aí, Não agora sei o que foi. aconteceu, cara. Não sei o que estava acontecendo, sinceramente, cara. Não, ontem eu fiz tudo certinho, cara. Sabe que já aconteceu de dar bug aqui com a Luana, do Cripta, a batera, né? Eu entrei, ela entrou, mas ela não aparecia pra mim, eu não aparecia pra ela, mas quem tava Só, assistindo via nós dois. É uma só coisa louca total, cara. Vou chamar o Francis aqui também, vamos ver se agora vai. Vamos ver se vai. Aê, agora foi. Ó, Aê. DirecTV. Passamos. Como é que tá, galera? Tudo certo? Tudo certo. Eu achei que era bug de novo do WhatsApp aqui para fuder o cara mais uma vez aqui, cara. Pois é, não apareceu o convite ali. A gente solicitava também, Cara, não dava eu certo. mandava toda hora. E aí, quando vocês solicitavam, aparecia para mim que já tinha gente na sala o suficiente. Dizia, você já tá com 3 convidados e tal. E aí eu não conseguia aceitar. Eu acho louco, cara. O Instagram às vezes dá uns Sim. bug aí. Bom, mas vamos então aproveitar já que tá aqui. Rafa, Francis, Daniel, Banda Goten. Queria agradecer vocês três, cara, por terem aceitado o convite pra gente trocar uma ideia. Falar um pouco sobre a banda, né, cara? Um pouquinho da carreira de cada um de vocês três e falar sobre as novidades que vem aí pela frente, porque logo, logo tá pintando um novo trabalho, deve estar agora dia 20, né? Isso. Dia 20 agora. Beleza, então. Então, mais uma vez, galera, brigadão por ter aceitado o convite aí pra gente trocar essa ideia. Valeu. Cara, vou fazer o seguinte, ó, já que a gente tá aqui nesse sentido, pelo menos pra mim aparece na minha direita aqui o Rafa, abaixo dele o Francis e na esquerda o Daniel. Eu vou perguntar assim, de uma maneira resumida para cada um, antes da gente falar da banda, vocês falassem um pouquinho de vocês, assim, como que vocês entraram nessa do rock and roll, como é que foi o início, assim, que banda foi aquela que talvez vocês ouviram pela primeira vez e que isso despertou em vocês a vontade de ouvir mais e tal, ou de se tornar até mesmo músico, e um pouquinho da carreira musical de cada um de vocês, né? Que eu sei que o Francis tinha a Pleaser aqui, que tocou, até tem o CD da Pleaser. Queria que vocês falassem então um pouquinho, antes da gente entrar propriamente na Gol, tem um pouquinho de cada um de vocês. O Francis prefere não lembrar da Pleaser, tá? Tranquilo. Oh, tudo bem? Eu começo. Eu? Pode ser no sentido horário aí. Vamos lá. Ah, pode crer. Cara, como qualquer piá, né, cara? Começou ali, viu uma foto do Kiss ali, ficou apavorado. Que bicho é esse, né, cara? E foi querer ouvir, né, meu? Sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos ali, naquela idade do capeta ali. Daí, quando eu vi o Kiss a primeira vez, assim, num DVD pra vender, eu falei, bah, nem sei que porra é essa, mas eu queria comprar, achei legal e tal. Os caras ali, me choquei, né? E aí foi, né, cara, com esse Iron Maiden, Guns N' Roses, o cara foi pesquisando, comprando revista, CD e entrando nesse mundo maldito aí, né, cara, que suga o cara e todo o dinheiro do cara. É uma cachaça, né, velho? É foda. Francis, e contigo, cara? Eu acho que foi ali no final dos anos 90 ali, eu assistia bastante MTV. Eu assistia bastante MTV. E eu curtia ver os clipes, tudo, e queria fazer uma coisa igual, né? O que eu tava assistindo. Só que é estranho que ali, no final, ali, não tinha muito uma definição do estilo que o cara gosta, né? Não sei explicar. O cara escuta um Metallica, Pantera, Mercyful Fate, mas escutava junto sei lá, um Mother Love Bone, sabe? Não era muito definido, né? O cara escuta de tudo, né? Daí, com o tempo, acho que o cara vai definindo mais o que curte mais, tudo, e não, vou fazer o som nesse estilo aqui, né? Assim, acho que foi por aí ali. Beleza. Daniel, e contigo, cara? Cara, não lembro. Não, provavelmente. Acho que meu coroa sempre ouviu rock, por exemplo. Então, desde criança eu ouço, né, alguma coisa.
pelo metal especificamente, eu tenho uma lembrança da minha infância, de ir no mercado com meus coroas fazer compra eu e meu irmão saíam pra olhar os brinquedos e passa, jogar todo. E a gente passava no lance dos discos, cara. E como eu sou velho pra caralho, não tinha disco de vinil ainda, galera. E daí a gente pirava nos discos do Iron Maiden, nas capas do Iron Maiden, porque era aqueles desenhos loucos, e pá, o Ed, toda aquela piração, né? Então acho que ali que talvez tenha começado a jogada com o heavy metal pra mim. O Iron Maiden provavelmente foi uma das primeiras bandas de metal que eu ouvi, junto com o Metallica ali. Metallica, Iron Maiden, provavelmente foi o cara mais popular, na real, né? Isso nos anos 90 também, tu não tinha tanto acesso a tanta coisa, então tu acabava conhecendo o primeiro que era mais popular, que era mais conhecido. E daí foi, né? Aí em diante foi seguindo o caminho natural. Começar a tocar também meio que foi por acaso, completamente por acaso. O meu pai, por acaso, também. Um dia eu cheguei em casa ele chegou em casa com uma guitarra. Eu nunca tinha pensado em tocar na minha vida. E daí comecei. Foi basicamente essa jogada. Cara, e a Goten, cara? Como é que surgiu essa ideia de montar a Goten? Como é que vocês três chegaram junto para montar a banda? De onde surgiu essa ideia? E também o porquê do nome da banda, que é uma curiosidade que eu tenho, cara. Aí, Franz, é contigo? O nome, como tem Goat, né, que é o bode, em inglês, só que nós inserimos daí o plural em alemão, que é N, né, no final. Daí meio que uma mistura de dois idiomas e ficou uma palavra meio que inventada, assim. Era pra ser, no caso, bodes, né? Uma tradução da palavra. Tradução da tua língua. Mas na verdade não tem, não é uma palavra, é um lance que ele inventou, mas né, a ser jogado. E a gente começou como banda, cara. Foi meio que também, tipo, vamos montar uma banda. 2018? Acho que eu tocava com o Francis naquela época, se eu não me engano. Ele era meu baixista na outra banda. Isso. E o Rafael eu era baixista na outra banda do Rafael. E, se eu não me engano, vocês dois tocavam comigo, né? Naquela época vocês dois estavam tocando comigo. A gente tava no Velho Bordel, aí tu saiu, e daí começou a tocar com o Francis, e daí depois eu fui... Não, eu tava tocando com o Francis antes até, já. Sim, mas tinha saído. Não tinha saído. Não importa. O que importa é que a gente tava tocando meio que junto naquela época ali. Eu acho que a gente tava, as duas estavam ao mesmo tempo. E daí a gente começou com outro brother nosso, né? Vamos sempre lembrar o Leandro. E a gente, vamos fazer uma banda de metal? Vamos. E começou. Ninguém a gente não sabia muito bem. Nenhum dos quatro nunca tinha tocado metal, né, cara? Não, eu já tinha tocado metal. Tu nunca tinha tocado metal, Francis? Óbvio que não. Tu não. Tocar Pre Bad Flight. Judas Priest, eu acho que tocava só. Então. Nada muito. Eu já tive banda de metal. Nada de muito sério. Na real, fazia muito tempo que eu não tocava metal. Mas muitos anos, é verdade. Eu nem ouvia mais metal há muitos anos. Foi engraçado até. Mas é isso aí, a gente começou... assim, cara... o que eu acho meio não sei se a palavra é curioso, né, cara? Mas assim, quem conhece vocês três sabe que vocês têm não vou dizer um pé, tem os dois pés no glam hard rock, né, cara? Sabe que vocês são do hard rock. E a Goten, ela tem muito pouco disso. Muito, muito pouco, né, cara? Resquícios, assim, a gente percebe na sonoridade, porque ela tem, como o Francis falou em Judas ali, cara, eu percebo muito Judas no som de vocês, principalmente no primeiro EP. Tem muito de Judas Priest, assim, principalmente no lance da bateria e das guitarras. Essa ideia, cara, da sonoridade da Goten, de onde veio, assim, cara? Todo mundo curte esse lado do metal mais digamos assim, meio New Age, Beat of Heavy Metal ali, Judas, Saxon, esse lado, assim, pra moldar a sonoridade do Goten? Claro, é que assim, ó, no início da banda, quando a gente começou, na verdade, a gente queria que fosse um heavy metal tradicional, como se fosse... mas um pouco moderno, como o Enforcer, essas bandas mais novas, assim, da cena metal, né? Só que, como... Eu te falei, eu nunca tinha tocado metal. Claro, cover ali, uns covers, Judas, né? Alguma coisa que o cara sempre toca. Mas eu nunca tinha feito uma banda de heavy metal. E então a gente não sabia muito o que a gente ia fazer. Então a gente foi tocando o que cada um gostava, foi tentando se encaixar e foi saindo. A gente não botou assim uma meta, tem que ser desse jeito.
entendeu? A gente tinha umas influências ali, né? Judas, King Diamond, Twisted Sister, tudo misturado, Wasp e vai embora. E é isso aí. E saiu o som que saiu. A gente não tinha, a gente no começo estava buscando, aliás, sendo honesto, acho que a gente ainda está buscando A gente nem sabe o que vai sair. uma identidade, e desconfio que agora a gente está mais ou menos já sabendo para onde ir, tá? No começo a gente não sabia o que estava fazendo, a gente só saiu fazendo música. Tá, a gente curte mais ou menos essas coisas, vamos tentar fazer alguma coisa assim, mas a gente sempre teve meio que como norte nós fazer música simples, né? Nessa pegada heavy metal tradicional, a gente gosta de uma jogada mais direta, sem muita frescurinha, estruturalmente mais simples, né? Então a gente teve poucas diretrizes assim no começo que a gente começou a seguir e fomos se achando aos poucos, né? Acho que agora a gente já está um pouco mais maduro e eu acho que por isso que vai ser bom, a gente pretende lançar um disco completo ano que vem. Acho que agora é um momento para isso mesmo, porque agora a gente está mais maduro como banda, a gente já tem uma unidade, assim, a gente sabe o que a gente quer, a gente se conhece melhor compondo, obviamente, tudo mais, porque a gente nunca compôs antes junto, a gente já tocou, mas nunca compomos, né? Então a gente agora já tem mais uma identidade para trabalhar, né? Alguma coisa mais sedimentada, assim. Então basicamente é isso. Cara, a banda, quando é que foi formada a banda? Quando é que vocês disseram assim, tá pronta a banda, vamos tocar? Quando é que foi, cara? O pontapé inicial? A gente começou em 2018, bem no começo de 2018, só que eu acho que a gente começou... Bom, a gente já começou fazendo música, a gente não... Acho que a gente talvez tocou uns covers só pra dar aquela aquecida, né? Mas, tipo, nunca foi o objetivo tocar cover, esse tipo de coisa, óbvio. A gente já começou compondo. E demorou. A gente compõe devagar, a verdade é. A gente não pode dizer que não. A gente toma o nosso tempo nas músicas, assim, e joga muita ideia fora e tudo mais, quer dizer, porque a gente tenta fazer o melhor possível, é óbvio, né? Mas acho que a gente demorou uns 3, 4 meses, né? Até a gente conseguir ter alguma coisa mais ou menos concreta, assim. Que eu acho que foi quando a gente fez o nosso primeiro show. A gente deve ter colocado, tipo, 5 músicas, eu acho. Uma coisa do tipo assim. E não, 5, umas 2 ou 3 nossas, só, eu acho, coisa do gênero. O resto era cover, eu acho que todo aquele ano a gente passou basicamente compondo e tentando ter algum material sólido, né? Só quando a gente lançou o primeiro EP, eu acho, o primeiro single, perdão, que foi a Soul Decay, que a gente estava ali, já, acho que já dá para chamar de banda, né? Demorou um ano, eu acho que demorou um ano mais ou menos pra gente estar mais ou menos firme, assim, desde o começo. A gente chegou a tocar antes ao vivo, mas a Soul Decay também ela demorou um tempo para ser lançada, né? A gente terminar toda ela, porque mexia, voltava, porque a gente estava ainda tentando descobrir o que a gente ia fazer, né? A gente não sabia, até hoje a gente não sabe, né? E tentar fazer uma coisa que soasse bem, né? É porque assim, ó, eu acho que um dos problemas, digamos assim, para que a gente demora para compor, é porque a gente não segue assim padrão, entendeu? A gente não segue assim, vamos tentar fazer um som tipo Judas Priest, tipo Manowar, entendeu? A gente bota a nossa identidade o máximo possível na música. Por isso que às vezes até pode soar meio estranho uma música nossa, assim, que nem a Soul Decay, ela é uma música diferente. Não sei se nem a gente consegue entender ela direito, na verdade, né? Mas a gente gosta, ela é uma música bacana. E acontecia muito Cara, e aí é o seguinte... Pode falar. Acontecia muito algumas ideias foram descartadas, né? A gente criava uma música, curtia durante uma semana, não tá legal, vamos partir para a próxima também. Acho que muitas músicas foram descartadas até chegar nesses 2 EPs. Talvez não seja uma estratégia... os 2 CD no lixo, né, cara? Talvez não seja uma estratégia muito boa isso a longo prazo, porque daí quanto mais coisas tu faz, sei lá, eu acho que tu vai tirando coisas boas, mas a gente já costuma jogar fora muita ideia. A gente começa, a gente fica, mas não, acho que não vai dar bom não, deixa pra lá. Mas pelo menos a gente investe só no que tá bom, né? O que a gente acha que tá bom. Cara, mas assim, vocês não montaram a banda em 2018 ali, aí tu disse que demorou mais ou menos em torno de um ano, né, pra meio que definir, assim, aquilo que vocês queriam fazer. Só que em 2019, foi 2019, né, que vocês lançaram o The Following. Foi final de 2019? Não, foi começo de 2020? Isso. Foi em março, acho, de 2020. Foi 2020 isso, cara? Acho que foi. A gente lançou a primeira música, acho que foi em
Não, não, foi em 2019. Em É. algum momento de 2019, abril, talvez. Por aí. A Foi gente ficou bem no muito tempo começo. sem lançar nada, né? Quando começou a pandemia, o CD ainda não tinha chegado na nossa mão ainda. Ah, mas Ainda- a gente já tinha Foi lançado. isso. Tá. Tem A gente, só razão. tinha, É. a gente só tinha de material físico as camisetas que tu tá usando aí. Sim, A gente não. não tinha nada, Maria. E os Isso. blocos. Mas ele tinha saído já nas plataformas digitais. E Não, já tinha tá. sido lançado, Foi- mas a gente não tinha pegado o É. físico na mão ainda. Foi em 2019, Porque então a gente cara, lançou, eu não lembro. Quando Eu foi o acho que último foi, show? cara, porque eu fiz a resenha pra Road Crew, eu acho que foi em 2019 ainda isso, cara. Assim, ó, o nosso último show antes da pandemia foi em Santa Catarina. E a gente não tinha material além das camisetas e os bottoms. Daí logo depois chegou. Tá, o Ah, EP já que tava demorou, quer lançado. dizer, o CD que demorou pra chegar, mas estava lançado já. Isso aí. Cara, e aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu sei que a gente vai falar em seguidinha sobre o que vem por aí, né? Que agora dia 20 está saindo um novo EP, e aí já tem um CD full, que vocês pretendem lançar no ano que vem, que também já está logo aí. Mas assim, esse primeiro EP que vocês lançaram, ficou, cara, com aquela... ele saiu da forma que vocês queriam que ele saísse? Porque, por exemplo, vocês tiveram mais ou menos em torno de um ano para trabalhar nas músicas, aquilo que ia pro EP e tal. Saiu da forma que vocês queriam e a repercussão dele na mídia, entre os fãs, assim, como é que foi, cara, depois que saiu? Eu, particularmente, não me arrependo de nada do primeiro EP. Eu acho que foi ele é bem cru, é meio até iniciante um pouco, mas porque a gente era uma banda iniciante, estava começando, né? Mas eu não me arrependo de nada. Eu acho as músicas boas, né? Pro propósito do primeiro EP, pro meu trabalho, cartão de visita. E foi bem recebido. Eu acho que foi realmente bem recebido, até porque a gente recebeu muita proposta de show. Depois que, até antes, quando a gente lançou a primeira música, a Soda já começou a aparecer várias propostas de show. A gente até ficou meio espantado, assim, pô, só tem uma música e já tá abrindo várias portas, né? Com uma música só. Pra nós, eu acho que foi muito bacana pra nós. Foi um bom início para começar a mostrar nosso repertório, né, pro pessoal, né. Eu acho que nos ajudou bastante. Eu acho que eu também não me arrependo de nada, assim. Claro que acho que comparado agora com o segundo EP, eles é bem diferente. Tem umas músicas bem mais cruas, assim. Mas eu acho que foi um início bem legal, assim. Bom, a minha opinião é que tava pra fazer muita coisa diferente. Mas isso é sempre. Tá uma merda! Tá uma merda! Não tá uma merda, mas eu gosto. Eu não acho ruim, não acho ruim. As pessoas não acham ruim. As pessoas acham boas músicas que eu não gosto, por exemplo. Sabe, não acho que é um trabalho ruim. Mas, evidentemente, muita coisa podia ter sido melhor. Sempre, mas isso é normal, né? Em relação ao segundo EP, pra mim, muita coisa podia ter sido diferente também. Mas se o cara parar e ficar nessa neura pra sempre, não sai porra nenhuma, né? E Não sai nada. E a gente já é meio que lento e seletivo demais, talvez. Então, quer dizer, se a gente ficar muito pulindo demais a coisa, a gente não anda, né? Não... Arrependimentos, talvez, mas nada, tipo... pode ser. Eu não diria arrependimento, mas certamente tem muita coisa que poderia ser diferente. E isso vai ser sempre assim, eu tenho certeza. Com certeza. Cara, mas assim, ó, eu não sei se... Bom, obviamente vocês devem ter lido muita coisa que saiu a respeito sobre CD e tal, sobre a sonoridade de vocês, né? E, de certa forma, cara, eu li em algum lugar, eu não vou precisar agora aqui onde foi que eu li, se foi em algum site, se foi... Em revista não deve ter sido, mas se foi em qual site que foi, que associaram, cara, a sonoridade de vocês com o Ghost. Um lance mais occult rock, assim, pra esse lado, assim, talvez pela temática, né, cara? Talvez os caras nem ouviram, porque eu sei de muita gente que faz resenha de CD sem ouvir. Cara, eu sei de gente que faz isso. Associaram a imagem, pelo menos, da capa e tal, já levaram para esse lado. Porque, cara, vocês são uma banda de heavy metal. Quem escuta, quem for ouvir, vai ouvir heavy metal ali, com aquele pé nos anos 80, mas com uma sonoridade bem atual, nada datado, assim. E eu, pelo menos, ouço dessa forma. Mas eu não sei se vocês chegaram a ver algo a respeito sobre isso. Cara, a coisa que a gente mais ouviu até hoje foi a galera achando que a gente é metal extremo por causa do nome da banda. Da fonte. Eles acham que a gente é uma banda de metal extremo. Né? O pessoal que pega ali pra fazer uma resenha ou escutar o material diz, porra, todos dizem a mesma coisa. Eu pensava que vocês eram uma banda de metal extremo. E a única coisa assim que
já falaram várias vezes em show, é que a gente parece o Angel Witch do Brasil, porque era a voz do Francis. Eu sinceramente não tenho a menor ideia de onde é que tirou essa ideia, porque não tem porra nenhuma de Eu parecido. não acho nada a ver, Nem mas com o Ghost. a galera fala. E muita gente fala do Ghost Sim, também. sim. Eu não consigo enxergar nenhuma um ponto de convergência ali, não tem nada parecido. Mas são bandas. Não, Angel Witch eu não gosto, eu odeio. Mas o Ghost eu gosto, eu acho interessante. Caralho, Mas não é uma referência nossa em termos de som nem nada. É uma banda boa, muito boa, óbvio, mas não, eu não consigo enxergar muita relação ou semelhança. É curioso, na verdade. Cara, uma outra coisa que eu não sei se foi o Rafa que falou, um de vocês falou aí que vocês demoram muito, né? Acho que foi o Daniel que falou que demoram muito para fazer e tal. Cara, eu não acho, velho. Vocês se formaram a banda em 2018, em 2019 lançaram um EP, estão lançando outro agora, e ano que vem pretendem lançar um álbum completo. Então, assim, eu acho que tá numa média bem boa, né, cara? Porque se a gente for pegar os 2 EPs, daria um full. O número de músicas daria um álbum completo. Um álbum por ano, basicamente, ia ficar. Vocês lançaram ali, tá, em 2019, 2020, o The Following, né, cara? Não teve shows, porque já veio a pandemia, acabou com tudo e tal. Vocês usaram esse período da pandemia para fazer essas músicas novas aí? Já era algo que já vinha antes mesmo do primeiro EP? Quando vocês gravaram o primeiro EP, já tinha sobrado alguma música que ficou guardada para o próximo EP? Como é que foi esse processo aí de gravação do novo trabalho? Não lembro se tinha alguma coisa pronta, né? O gato horrível dele. Peraí que o Francis quer mostrar o gato horrível dele. É um gato muito feio, cara. Olha a cara do gato do Francis. Só que ele não tá vídeo olhar pra câmera. Aí, eu acho que não sobrou nada, não lembro muito bem. Talvez já tivesse alguma ideia incipiente, assim, alguma coisa já meio que no comecinho. Mas sim, a gente usou esse período para compor. Apesar de que foi um pouco... Não foi tão suave, digamos assim, ou tão... Não foi bom, a pandemia não foi boa pra gente. A gente não se reuniu muito... Sim, óbvio. A gente se reuniu muito menos. Apesar de que a gente compõe muita distância, né? A gente é uma banda que compõe pelo WhatsApp direto. Assim. O Francis manda o áudio cantando. O Francis manda áudio cantando um negócio. Eu, puta que pariu, que diabos é isso que ele tá fazendo, cara? Aí eu tento fazer um lance, aí a gente chega na hora o Rafael sai tocando qualquer coisa. Então, basicamente, esse é o nosso método de composição. Então, envolve a gente se juntar uma hora. A gente começa a distância, a EAD, mas depois a finalização, obviamente, a gente se junta para tocar, né? E daí que rola, daí a gente testa, dizer como é que tá suando mesmo as coisas, mas... O Daniel faz bonitinho. O Daniel faz bonitinho, né? A musiquinha assim no computador, bonitinha, pra gente se guiar. Eu não escuto porra nenhuma. O Rafael não tá nem aí porque eu faço. Então não adianta porra nenhuma. Mas, então sim, de fato, a pandemia obviamente atrapalhou. Mas a gente aproveitou um pouco, pelo menos, para... Quer dizer, rendeu alguma coisa, né? A gente conseguiu... Obviamente, a gente conseguiu compor porque a gente estava lançando o EP agora. Mas é isso aí. E também mas já tem música pro álbum também já. Sim. Outra coisa que tem que levar em consideração entre compor e lançar é que tem um período de gravação, né, cara? Que também não é rápido nem fácil, demora. Assim. Então a gente primeiro compõe tudo, tem que deixar essas coisas prontas, aí a gente só vai pro estúdio depois que óbvio. Tá tudo mais ou menos pronto, porque a gente sempre muda uma coisinha ou outra durante a gravação, né? Mas boa parte da música ela tem que estar finalizada, né? Basicamente, senão tu não tem condições de começar a gravar. Então, tá trabalho. Demora, mas estamos indo. Acho que ano que vem, certeza, a gente vai... tô só eu falando aqui, cara. Fala aí. Não, e complementando, né, o que o Daniel falou, também tem a mix, né? Eu acho que a gente leva cerca de 3 sessões para cada música. Só de mixagem é demorado, é trabalhoso mesmo. Porque a gente é fresco, a gente manda de volta, a gente diz, não, cara, tem assim, ó, em 3 minutos e 1 segundo tem um ataque que não tá bom. Então, a gente é chato, mas é um chato porque é um produto bom, a gente quer que a música soe bem, né? É isso aí. O Sebastian, né, que grava com a gente, ele faz um trabalho excepcional, né, cara? E, porra, ele tem uma paciência. Pô, bacana, bacana. Cara, e a diferença de vocês agora, que são os músicos da banda que participaram do processo de composição dos dois EPs, né? Quais são as diferenças que vocês veem? O Daniel já comentou ali no início que agora meio que está se moldando, né, a sonoridade de vocês.
quais as diferenças que vocês veem entre o The Following e o The Crystal Moonlight? Assim? A galera vai saber agora dia 20 quando sair, né? Mas já tem 2 faixas que vocês liberaram ou uma? Duas. Duas, né? Não, mas eu já ouvi o EP, eu já percebi algumas diferenças, realmente, assim, é um pouco mais voltado o heavy metal, mais diretamente, assim. Como é que vocês analisam a diferença entre os 2 álbuns, a experiência, 2 álbuns, 2 EPs, né? Experiência, maturidade, sei lá, para definir melhor a sonoridade? Eu, em particular, eu acho gigantesca a diferença de um para o outro, assim, né? Muito mais, como o Daniel comentou, muito mais maduro, um álbum mais trabalhado, né? Porque a gente pegou mais no pé ainda de nós mesmos, assim, o que a gente está errando, o que dá para melhorar, isso aqui, vamos lá, entendeu? A qualidade de som também, a gente queria muito melhor do que o primeiro, porque, eu não sei, o primeiro é um cartão de visita, né? Esse já tem que ser muito melhor do que o primeiro, para dar aquela expectativa para a galera do álbum. Então, quando vir o álbum, eu não sei quanto tempo vai demorar pra gente gravar, mas provavelmente vai demorar muito mais do que a gente levou os 2 EP. No EP, o interessante é que nesse EP tem a música que a gente mais demorou pra gravar e a música que a gente gravou mais rápido, que é a Bells, é a música que a gente mais demorou, acho que demoramos quantos meses? Uns 6 meses, eu acho? Não sei. Não lembro. E a Gypsies in the Night, a gente demorou 3 semanas. Começou a gravar e mixou em 3 semanas. Então, isso que é interessante. Talvez também a gente estar se acertando mais e pegando mais uma experiência, né? Como gravar nosso som, daí talvez por isso que ela foi um pouco mais rápida também. Que leva um tempo, né? Mesmo a gente sempre gravando, eu gravo até com o Sebastião, né? Sempre gravei com o Sebastião desde os meus 15 anos. O Francis grava quantos anos com o Seba já? Uns 10? Uns 10 anos, acredito. O Daniel também já gravou com o Sebastião. Não gravou antes já? Alguma coisa? Sim. Mas enfim, a gente mesmo gravando com o Sebastião, mesmo produtor, a gente leva um tempo para se acertar entre nós, né? Porque a gente já tocou junto, mas não esse estilo de som, né? A gente não conhecia bem a identidade musical um do outro, assim, tão bem, né? Tão profundamente, né? Então agora a gente já se conhece bem, já sabe todos os pontos, tanto positivo quanto negativo, tudo, né? Já se conhece por dentro e por fora. Opa! Deixamos isso para uma próxima live. Cara, deixa eu perguntar agora, é uma pergunta meio que de quem está de fora, assim, de uma banda, até de fora, assim, da questão, talvez até mesmo de custo. Mas, por que lançar 2 EPs próximos, né, cara, intervalo de 1 ano, talvez mais ou menos 1 ano entre um e outro, e não lançar um álbum completo primeiro, já como chegada da banda, assim, lançar 2 EPs e depois lançar o álbum completo? Por que essa decisão de lançar 2 EPs? Primeiro porque ia demorar muito mais pra gente ter um EP, um álbum completo. A gente queria já começar, como eu falei, desde o começo da banda o objetivo era compor e mostrar o nosso trabalho. Se a gente esperasse para ter um número de músicas suficiente e gravar e tudo mais, ia demorar muito mais. E a real é que hoje em dia tu não pode passar 3 anos sem lançar nada. É assim que funcionam as coisas hoje em dia. Tu tem que estar toda hora lançando alguma coisa nova. Pode passar um mês, né? Mandar material. Uma banda bem estabelecida, tudo bem, pode fazer isso. Mas hoje em dia, bandas iniciantes ou bandas... É o padrão do mercado hoje em dia. Tu lançar EP toda hora, ou single toda hora, tá ligado? É assim que funciona, porque as pessoas têm tanta informação acontecendo. Bom, tô chovendo uma olhada aqui, mas é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que as pessoas esquecem do que tu fez. Se tu não tá lembrando, as pessoas falam, opa, existimos aqui, ó, tem música nova. As pessoas vão esquecer de ti, entendeu? A minha opinião é que a gente não devia nem fazer disco completo, a gente devia só lançar single. Eu também acho, tá ligado? Eu também acho. Mas o problema é que também faz parte da cultura tu ter um disco, né? É importante por uma banda ter o disco, né? Principalmente no metal. Isso no metal é a nossa cultura mesmo. A cultura do metal as bandas fazem discos, né? Mas mesmo assim, tu tem que ter sempre uma presença, né? Porque senão as pessoas esquecem de ti, basicamente. Creio que esse é o motivo principal, né? A gente tem que estar fazendo alguma coisa sempre.
Sempre, não pode parar, porque senão... Na minha visão, foi o seguinte, a nossa necessidade de lançar um... Por isso que a gente lançou o EP. O primeiro EP foi o seguinte, a gente formou a banda, a gente começou a fazer shows, a gente lançou uma música, e essa música, ela começou a, né, a galera ouvir, ser compartilhada, o pessoal, saiu resenha fora do país dela, saiu aqui, saiu fora, saiu em vários lugares. E a gente teve a necessidade, porque a galera cobra, o pessoal quer o material físico. Eu sou colecionador de LP, eu não coleciono CD, mas eu coleciono LP. CD, eu gosto de CD de banda underground, né, autoral. Eu e a Marcela, nós temos uma coleção de CD autoral. Mas eu não costumo comprar CD de banda grande, né, conhecida, só LP. Mas a galera curte isso. Curte tu pegar, tu abrir, tu ver o encarte, sabe? Tu vê a arte ali. E começaram a cobrar isso da gente, porque a gente tava fazendo show, o pessoal tava curtindo as nossas músicas, só que não tinha nada físico lançado. Então eu acho que foi essa a necessidade. Talvez até por isso o primeiro EP seja mais cru, muito mais cru do que o segundo, porque a gente meio que lançou nas pressas, porque nós não tínhamos nada para apresentar. Nada. Tanto que surgiu, antes da gente lançar o primeiro material físico, surgiu a oportunidade da gente abrir para o show do Acept do Asp São Paulo. Isso aconteceu. Só que a gente, né, por desacordos ali, não fechou. Mas apareceu essa oportunidade, rolou. Também a questão ali além da necessidade de colocar, distribuir um material, também tinha o lance da busca da identidade. Por exemplo, né, agora no próximo, pro álbum, a gente pretende fazer com que todas as faixas tenham um sentido uma com a outra, né? E como a gente estava em busca da identidade ainda no começo... Pretendemos, né? Pretendemos. Eu não tô sabendo disso aí. Conceitual! Talvez não conceitual, mas se colocasse talvez as músicas do primeiro EP junto com o segundo, não ia fazer muito sentido, acho, né? As faixas, né? Uma com a outra. Assim. Então, acho que pro álbum já vai fazer mais, já vai ter uma conexão, assim. Cara, indo nessa tua linha aí, Francis, de uma música ter ligação com a outra, o David ou Davi Steelhead está perguntando aqui como surgiu a temática lírica da banda. Se foi um direcionamento prévio ou saiu meio que naturalmente, assim? Saiu naturalmente, mas, por exemplo, eu gosto bastante de H.P. Lovecraft. Então, algumas letras uma das minhas inspirações para criar as letras é desse autor também. E também de filmes de terror, né? Eu gosto muito de filmes de terror. Só que é estranho, como o Daniel comentou ali, como eu mando as melodias para ele. Às vezes eu tô viajando, tô caminhando na rua, eu penso, uma melodia, não sei como, daí vem uma melodia, eu pego e mando para ele ali, canto assim pelo WhatsApp, depois ele vem com uma ideia de riff, mas é bem natural, assim, a gente não para compor, né? Meio que surge do nada, assim, né? Vem uma ideia, eu mando pro pessoal e a gente começa a trabalhar em cima disso. Cara, o Daniel falou e o Rafa também disse lance de lançar single, né, cara? De não ter, talvez, o material físico, ou não ter também lançar só EP, ou lançar só single. Algumas bandas com quem eu falei aqui, cara, elas falaram sobre isso. Sobre esse lance de, principalmente por ser banda independente, cara, do custo, que é colocar um CD, né, cara, no mercado, gravar já é algo bastante caro. Botar os CDs depois, saber o número de cópias que vão ser colocadas à venda e tal, envolve muita grana. E teve algumas bandas, né, tiveram algumas bandas que falaram aqui, que por elas também, cara, elas lançariam, 3 músicas por ano, e não iam esperar, agora a gente tem 10 músicas, vamos gravar o álbum, e aí a gente lança o álbum, e aí o álbum fica lá parado na prateleira, não sai, não vende. Porque a galera também nem sempre tem grana para comprar, como o Daniel falou, né, cara, é muita informação, tem muita coisa sendo lançada toda hora, o cara entra nesses sites aí, tu vê, cara, tá toda hora cheio de novidade, e é difícil de acompanhar. Então, sempre o mercado está sempre girando.
Vocês chegaram, o Daniel falou isso, mas vocês chegaram a pensar nisso de ficar, em vez de lançar álbuns assim, ficar só nessa mesmo de ficar lançando, sei lá, 3, 4, 5 músicas por ano e não lançar o material, digamos assim, completo com 12 faixas por, sei lá, a cada 2 anos? Eu particularmente cheguei a pensar nisso, porque hoje em dia ninguém tem tempo para parar e escutar um álbum de 14 músicas, 12 músicas. Ninguém tem tempo. A vida de todo mundo é corrida, todo mundo trabalhando, ainda mais com pandemia, ninguém tem tempo para ouvir. Tá? Na verdade, com a pandemia tem. Por causa da pandemia teve mais, mas tá, tudo bem, tá certo, concordo. Mas, enfim, como a galera tá nessa falta de tempo, porque tá desempregado, procurando emprego, tá aqui, tá ali, isso é um problema, ninguém tem tempo para ouvir. Então, lançar um EP com 4, 5 músicas é muito mais rápido e fácil da pessoa absorver a música. Ela pode, em 15 minutos ou menos, ouvir o teu EP, o teu trabalho. Se tu é o Ramones, e curtir e falar, pô, legal, ficar aquela música na cabeça da pessoa. Do que tu ouvir um álbum com 14 músicas e não ficar nenhuma na tua cabeça, porque tu não teve tempo de absorver aquele material, entendeu? Eu acho muito mais fácil, porque o mundo da música sempre tá evoluindo, tá mudando, e hoje é tudo assim, é tudo diferente, não é mais que nem antigamente, o pessoal parava, tirava um tempo para ouvir, botar ali o disco na agulha, ficava... Tem, como eu, como o Franz, como o Daniel, tem gente que faz isso, mas é poucos, a maioria não tem tempo para isso. Cara, isso que tu falou aí de não ter tempo, cara, eu queria saber a opinião de vocês três. O seguinte, uma outra discussão que volta e meia surge aqui, quando a gente está conversando sobre música e tal, é o lance das plataformas digitais. Cara, obviamente que cara, tem que colocar, quem tem banda tem que colocar a música lá. Não tem escapatória, tem que colocar. Mas, cara, pelo menos é uma opinião que eu tenho, eu acho que o lance dessas plataformas digitais, independente de qual delas seja, ela deixa a música muito superficial. Por quê? Porque ninguém mais, como o Rafa falou, o cara chega assim, pega o disco, vai ouvir. Ele faz uma playlist, cara, ou procura uma playlist que já está ali numa dessas plataformas para ouvir enquanto está trabalhando, enquanto está lavando o carro, está limpando a casa, sei lá, capinando o pátio, lavando a louça, seja o que for. Ele procura uma playlist, o cara não vai mais assim, pô, se eu for dessa banda eu vou ali ouvir. É raro isso. Qual é a opinião de você sobre essa situação da música atualmente, cara? Desse lance das plataformas digitais terem invadido o mercado, e eu acho que é um negócio que não tem volta. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lance de deixar tudo meio artificial, superficial. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Meus amigos! Mais importante é o que tu falou, não tem volta, isso não tem volta. Então é uma questão da gente se adaptar. Isso não vai mudar. Não vai acontecer daqui a 100 anos as pessoas começarem a ouvir disco e parar, ou daqui a 2 meses, ou 1 ano, não importa. Não vai acontecer. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar com o que tem. É isso. Por isso que a gente tem que estar sempre lançando material e tudo mais. Porque justamente a música acaba ficando bastante superficial. Mas talvez sempre foi, entendeu? Talvez não numa intensidade tão grande. Mas, obviamente, fora quem é fã mesmo, e isso provavelmente não vai mudar nunca, as pessoas ouvem o que tem de novo, né? Mesmo nos meios menos populares, digamos assim, tipo metal, nos anos 80, 90, que seja, sempre estava aparecendo coisa nova e as pessoas estavam, de fato, ouvindo as coisas novas. Então não é uma diferença tão grande, talvez a velocidade, sim, mas isso é um problema para bandas, porque exige 2 coisas que são conflitantes, né? Que é tu trabalhar rápido e entregar uma coisa boa, porque tu tem que trabalhar rápido para entregar com frequência e tem que entregar uma coisa boa porque, óbvio, né? Tem que entregar uma coisa boa porque a concorrência é muito grande, tu tem que, de certo modo, te destacar. Então, eu acho que esse é o maior dos problemas para uma banda. Mas, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com isso. É uma questão de se adaptar. Não tem... De novo, não vai voltar a ser o que era. O que eu acho, o que eu penso. Como colecionador de vinil, eu acho assim, ó. Mesmo que evolua, que tudo mude, todo dia tá mudando, tu tem que fazer o novo, sempre fazer o novo. Sempre.
mas tu pode, se tiver a opção, a oportunidade, tiver como fazer o velho, faz também. Também, adiciona o velho. A gente ainda não teve a oportunidade de lançar em vinil, mas eu gostaria muito de ter um vinil nosso, na minha mão, pegar um vinil, porque eu gosto. E tem muita gente que gosta da velha guarda, que curte. Entendeu? Mas o novo é o principal. O principal é focar no novo, no hoje, no que está acontecendo agora. Mas, se a gente conseguir, tiver situação financeira ok para manter o antigo, o passado, junto com o novo, é perfeito. É isso aí. Tem que lançar em todas as formas possíveis o material que tu tem, né? Além de se adaptar, né, com esse formato, também tem a parte da distribuição, né? Como a distribuição digital é bem mais rápida, assim. Pode ser acessado em qualquer lugar também, né? Mas é claro que a gente Do nunca mundo, vai né? Tu deixar... pode lançar tua música em qualquer bar do mundo ao mesmo tempo, sacou? Potencialmente, pelo menos, não vai acontecer. Mas o teu alcance com mídia física a internet é bem uma maravilhosa, coisa, cara. Ela tem os pontos ruins, mas ela tem os pontos ótimos. Como eu vi uma vez o Bruce Dickinson falando, que perguntaram para ele se ele se incomodava com a pirataria. Agora eu já vi que eles meio que mudaram, mas ele disse que não, né? Porque tem muita gente em lugares do mundo retirados, que não tem acesso, não chega lá o material deles, as pessoas têm como ouvir a música dele pela internet. Porque não teriam como receber o material físico, porque ela não vai. Seja por religião, seja por ser no cu do mundo, sei lá onde, não vai, entende? Então a internet é muito bom por causa disso. Mas também tem seu lado ruim. Mas é bom. Também tem a questão financeira, né? Que às vezes a pessoa quer curtir teu som, mas às vezes não pode comprar teu material, Não né, pagar pode, frete e exatamente. tudo mais. De qualquer forma, né, torna o negócio bem mais acessível para todo mundo, né? Então, acho que é muito bom, assim. Cara, o Rafa falou um negócio sobre o Iron, sobre o Bruce Dickinson e tal, né? Mas é que eles, cara, o Bruce Dickinson e o Iron, eles não vivem de venda de discos, né? Faz um bom tempo que eles não vivem disso. Então, para eles, tanto faz, eu acho. Mas vocês, cara, enquanto músicos independentes, de uma banda independente, como é que vocês veem esse lance da pirataria? Porque independente do Spotify, tem muita gente que não usa, né, cara, que não tem. Eu sou um cara que eu não tenho nenhuma plataforma digital. Como é que vocês veem isso, cara? Porque eu entrevistei um cara esse tempo, de uma outra banda, banda nacional também, independente aqui, e eu perguntei pra ele sobre pirataria, porque eu disse, cara, eu tava dando uma pesquisada lá no Metal Tracker lá e eu vi a banda de vocês. Uma banda pequena, cara, assim, sem muita expressão assim no cenário e tal, boa, mas tava lá no Metal Tracker para os caras baixar de graça. E aí eu perguntei para ele, como é que ele via isso? O lance de estar lá, o trabalho dele, de não recebe nada por aquilo, mas vai ter pessoas que talvez escutem ele lá na, sei lá, na China, na Coreia, na China não, porque lá não tem internet, mas, sei lá, na Rússia, o cara vai pegar, vai procurar lá e, pô, tá ali a banda do cara, vou ouvir, daqui a pouco se interessa pelo trabalho do cara. Como é que vocês, cara, músicos independentes, né, uma banda independente, enxergam esse lance da pirataria? De um cara simplesmente, o cara não tem a grana, mas foi lá e baixou o CD de vocês, daqui a pouco ele vai no show. Ele baixou ali, mas ele vai no show, ele vai poder ir. Como é que vocês veem esse lance da... Eu não vou falar pirataria, porque o cara não baixa o CD, pirateia e bota para vender. Ele baixa para ouvir. Para mim isso é diferente. Pirataria para mim é baixar, prensar um monte de CD e botar para vender de forma ilícita. Isso para mim é pirataria. Mas o cara baixar para ouvir na dele ali, eu até acho que não é. Mas como é que vocês enxergam isso, cara? Essa relação entre o cara comprar um CD ou ouvir a música de vocês de graça, mas daqui a pouco poder ir no show. Acho que ouvindo o nosso som, obviamente a gente quer... Tá ótimo, né? A gente quer, isso aí. É o que a gente quer ser ouvido. A gente faz música pros outros, a gente não faz música pra gente. A gente não faz música pra tocar pra gente ouvir em casa. A gente quer ser ouvido. E assim, o retorno financeiro que a gente vai ter, como banda independente, é muito pequeno. A gente sabe disso. Tá? Um dia, talvez, possa acontecer a gente ter uma música na Malhação. A Malhação acabou, né? Não vai ter uma Malhação. Mas na novela da Record, sacou? E daí a gente ganha dinheiro. Mas até lá, ou se tem esse evento que provavelmente nunca vai acontecer, a gente nunca vai ganhar dinheiro. Entendeu? Então a gente não se preocupa, porque a gente quer que as pessoas ouçam. Seria sensacional. Só deixa eu falar aqui, cara, o Felipe Limas aqui, ó, ele disse assim, da onde que não tem internet na China? Cara, foi uma piada. Tem internet na China, mas não é igual a nossa aqui. Tem muita restrição. É isso que eu quis dizer, entendeu? Não é a mesma coisa que a gente tem, mas, de boa, não foi um comentário político nem nada, foi só uma piada. Se entendeu, se não entendeu também, bom,
Segue o baile aí, Rafa. Eu tava falando, cara, seria sensacional eu chegar no camelô aí de Porto Alegre e ir lá olhar os Paraguai de Agope ali, velho. Velho, eu ia adorar, eu ia comprar metade do estoque dos caras, velho, pra vender piratão, cara. Isso é sensacional, porque quer dizer o quê? Se alguém tá fabricando, se prestando a gastar dinheiro pra fazer uma pirataria da tua música, é porque alguém tá ouvindo, é porque alguém tá escutando, é porque é bom. Cara, eu acharia sensacional eu ir no camelô comprar alguma coisa pirata e tá lá a nossa foto lá. Pô, O que tu acha disso aí, Fran? Não, eu concordo também, né? É uma maneira de distribuição, né? Para uma banda independente, a pirataria é uma distribuição excelente. Então, melhor que Tu Spotify, sabe melhor. que, tu sabe que esse lance de distribuição, pirataria, eu lembro, cara, de um episódio do Hermes e Renato, na MTV, e eles estavam reuniram uma banda, tinha um cara, né? Era uma banda, era um músico lá e tal, um negócio de piada assim, e aí ele tinha sido contratado, chamaram ele para uma reunião numa gravadora e tal. E aí ele chegou na sala lá e tinha uma mesa cheia de gente, executiva e tal, e aí o cara, o que tinha contratado ele, o empresário lá, chegou e disse, esse aqui é o responsável pelas vendas, esse aqui é o responsável pelo marketing, responsável pela área comercial, jurídico e tal, e lá no fundo da mesa, lá no final, tinha um cara com uma bandana assim, tapa-olho e tal, e um gancho na mão, um pirata parado lá, né? E aí o músico esse perguntou pro cara, e aquele cara lá no final? Aquele ali é o pirata. Aí ele assim, tá, mas o que ele faz aqui? Não, esse aí é o responsável pelo nosso setor de pirataria. Aí o cara disse assim, mas como assim? Como assim? Vocês pirateiam seus produtos? Aí todo mundo começou a rir. Todo mundo começou a rir. Ou seja, porque às vezes eu acho que até tem um dedo de gravadora nessas coisas aí também, né, cara? Porque não vazam umas coisas assim que é imaginável que vaze assim, sem ter dedo de gravadora por trás. Até para não pagar tanto pra banda também, vai saber, né? Cara, falando agora do EP novo, né? Crimson Moonlight sai agora dia 20 nas plataformas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, cara. 5 faixas ali, digamos assim, eu não vou dizer um novo direcionamento, mas uma sonoridade um pouquinho diferente do primeiro álbum, né, cara? Mais madura, mais trabalhada. Como é que vocês definem esse novo trabalho que está pintando aí dia 20? Isso aí mesmo, mais maduro, mais trabalhado. Então... É isso aí mesmo, eu acho que é isso aí, tirou as palavras da boca dos três aqui, não tem muito o que falar. A gente Comparando evoluindo. com o outro, é a evolução, eu acho uma evolução gigantesca, porque até eu escuto às vezes, eu fico pensando, mas é eu tocando aí mesmo, tá bom, hein? Como a gente falou no começo, a gente nunca teve um direcionamento em relação à sonoridade, o que a gente ia, vamos só como que é agora. A gente nunca teve isso. A gente foi indo, encontrando o nosso caminho e definindo aos poucos, nesse caminho, a nossa identidade, né? Ou tentando buscar alguma coisa. E a gente está nesse processo ainda, que eu espero que seja muito longo, que a gente consiga ainda evoluir muito, né? Porque é foda por uma banda estagnar. E acontece com todas as bandas isso, acontece, é normal. Mas a gente espera que isso esteja muito longe do nosso horizonte, assim. Seja um evento para daqui a muito tempo. Então é isso, a gente está evoluindo. Então, obviamente ele é mais trabalhado e poderia ser mais se a gente tivesse mais tempo, mas a gente não tinha, a gente tinha que fazer alguma coisa. Aquela história, a gente não pode ficar para sempre mexendo, porque senão nunca vai deixar de mexer, nunca vai estar pronto, a gente tem que abandonar a história. E é isso aí, é uma evolução que torço muito para que continue no próximo disco, nas próximas músicas e tudo mais. Só tá faltando um também a clipe gente bonito, teve... né, cara? Pra gente mostrar nosso rostinho, pá. também eu acho que a gente teve mais um tempo para pensar nesse redirecionamento, né? Como é que seriam os próximos sons, né? Como o primeiro EP teve essa necessidade já de mostrar, né, o material, né, foi talvez mais cru, mais rápido e direto, mas esse segundo EP a gente focou mais nas composições, né? Eu acho que por isso tem essa diferença, assim. E acredito que no álbum vai ser mais ainda, né? Ter mais outros elementos, vai ser bem mais diferente também. E por falar nesse álbum, já tem música
pronta ou já um esboço do que vem pela frente? Tem. Acho que Tem, pronta não temos nada, né? Pronto, assim, tem bastante Vai coisa. gravar, tem alguma coisa gravada já. Quase, né? Quer dizer, Em tua parte tá andamento. gravada. É só a tua parte. Em andamento. A bateria de alguma coisa já tem ali, já tem ali. Sim. Mas eu acho que definido 100% nada, mas a gente tem bastante coisa, estamos trabalhando bastante coisa ao mesmo tempo, né? Então, não diria que a gente está próximo do fim, a gente está mais perto do começo do que do fim, mas estamos trabalhando já, temos bastante coisas acontecendo. A gente sempre tem muita ideia de música e muita coisa, como eu falei, a gente às vezes abandona porque não sabe o que fazer na hora. Tem música antiga, música provavelmente desde o começo da banda, que a gente ainda não sabe o que fazer com ela, que talvez um dia volte a ser trabalhada. Isso é muito comum, né? Todo mundo faz isso. Tu abandona umas ideias porque tu até gosta dela, mas tu não encontra um desenvolvimento satisfatório para ela, que faça justiça ao que tu tem, entendeu? A gente tem bastante coisa, bastante material, e a gente sempre tá compondo, né? Sempre tá compondo, sempre alguma coisa nova. A música vai até o refrão. Chegou no refrão, trava. Ou às vezes é só o refrão que a gente tem, ou sei É lá. só o refrão, só o refrão. A pandemia tá acabando, né, cara? Felizmente, as coisas aparentemente estão voltando ao normal, né? Estão começando a pintar shows aí, já apareceram algumas datas, alguns shows aí. Pra banda, cara, como é que tá esse lance de show? Já tem proposta para tocar em algum lugar? Você já tem algo em mente planejado para quando sair o EP? Já ter algo pro ano que vem, algum show marcado? Como é que tá esse lance de shows pra banda? Pro ano que vem a gente já estamos negociando algumas coisas, né? Pode falar. Fala aí, Fran. Conta pra nós. a gente já tá negociando umas coisas, Travou? inclusive hoje. Travou. Inclusive. Não travou. Mas nada tá definido, tá? Sim, Então, sim, eu já sei. A gente tem ah, principalmente ali, acho que Santa Catarina, a gente já tem alguns locais, né, Rafael? Acho que tu também andou conversando com o pessoal. Tem, sempre tem, cara. Santa Catarina é do caralho. Bah, ali é bacana, né? A recepção da galera ali de Santa Catarina é muito boa. É muito boa. Muito boa mesmo, né? E até rolou uma oportunidade fora aí, né? Na verdade, com a pandemia ferrou a gente bonito, né, cara? Porque a gente ia sair do país, né? Fazer algumas coisinhas na América Latina aqui, né? Argentina, Uruguai, as coisinhas aí. Mas quebrou nossas pernas, né? A pandemia. E o que rolou aí uma oportunidade na Transilvânia, né? Que era lá mesmo que rolou aí na pandemia. Transilvânia? Não era na Transilvânia, era na. Fala aí, Fran. Não, Não até não era então. Ucrânia, não. Não, Bulgária. Não, mas isso era. Não, Bulgária, é só cara. uma conversação, né? A gente teve uma conversação, mas mais certo, talvez ali na Argentina, né? A gente vai fazer alguma coisa. É a primeira. Vai ser nossa primeira Rock in experiência. Rio, aham. Rock in Rio pra burguês. Se o Edu falasse que tocou no Rock in Rio, cara, por que vocês não podem tocar, né? Sou fã do Edu Falar. Não, pô, desculpe, confundi com o do carro. No dia que eu tirei, não sou fã do Edu Falar. Mas não, ele não é tão ruim assim. Ele não é ruim, ele é um cara ruim. Ele é um cara. Ele tava num dia ruim, cara, coitadinho dele. Mas é que Mas assim, a gente. tempo que ele tá no dia ruim. A gente. Meu ídolo tocou no Rock in Rio, cara, o Serguei, velho. Eu sou fã do Serguei, sério mesmo, não é mentira não. Adoro o Serguei. Acho que ano que vem a ideia é tocar. Porque a gente. Pô, foi foda mesmo, porque a gente tava embalando, a gente tinha praticamente um ano da banda, tipo, pronta, né, pra tocar, e cortou tudo. Foi tipo isso aí, a gente tocou por um ano, tava pegando jeito a história e daí, pá, morreu, né. Foi foda, foi broxante a full, então. Né? Quando a gente lançou, quando chegou o material físico na mão, deu a pandemia, a gente não tinha nem pra onde ir, pra onde oferecer. Tanto que quem quiser comprar, a gente tem bastante encaixotado o material do primeiro EP, quem quiser, é só falar aí, nós mandamos aí, tá tudo certo. O objetivo ano que vem é pelo menos sair de fora daqui do Rio Grande do Sul, né? Viajar para o resto do Brasil, boa parte pelo menos, não sei. Ainda não temos nada muito certo fora daqui, Santa Catarina acho que tem, né? Mas fora não, a gente ainda não tem nada definido em termos de data e lugar, mas a ideia é com toda certeza sair daqui, no mínimo até São Paulo, voltar para o Paraná, Rio talvez, Minas. A ideia Nordeste, é avançar um pouco. Nordeste ia rolar, Nordeste ia rolar, mas não rolou por causa da pandemia. A ideia é se espalhar o máximo possível, com toda certeza.
Cara, agora, antes da gente encerrar, tem duas perguntas para vocês. A primeira, cara, se alguém chegasse para cada um de vocês, assim, e dissesse, cara, me dá uma música aí que define a sonoridade da Golden. Boa pergunta, cara. Acho que a Bells, talvez, é a música que eu gostaria de ser lembrado por enquanto, digamos assim. Eu acho que a Bells é mais, Gostaria que a Golden fosse mais lembrada pela próxima, Bells né? por enquanto. É o próximo Acho, do ideal nosso, assim. Ah, mas a Soleque é do caralho, velho, porque ela é estranha total. Não, Ela é. eu não tô não é estranho. Eu não tô dizendo que as outras são ruins nem nada, mas eu acho que é o mais próximo do que a gente quer mesmo em termos de música. Eu acho que essa que ficou a mais próxima do que a gente queria. Pouca coisa seria mexida. Eu acho o Soldão uma bosta, ficou horrível aquilo. Se a gente for relançar um dia, eu vou regravar, não tem problema. Mas fora isso, ela é o melhor que a gente tem a oferecer. Então eu acho que nesse caso seria a Bells, na minha opinião, pelo menos. O que vocês têm ouvido ultimamente? Ah, Cara, de tudo. Não tem muito. Assim, o mais diferente, digamos assim, que eu tenho ouvido é. Deixa eu ver. Música eletrônica, por incrível que pareça. Que é um pouco mais fora do rock metal, assim. E eu tenho ouvido bastante porque. Pra ter perspectiva nova de música. Como músico, o cara tem que ouvir coisa diferente. Não é nem por prazer, não é uma questão de, meu Deus, eu boto isso para mim dormir, ou porque eu tô afim. É mais em termos de pesquisa, né? Sim. É bom ouvir coisas novas e diferentes. Então, no meu caso, é isso. eu escuto muito. Sempre escutei muito blues, né, cara? Eu amo blues, jazz, um southern rock, assim. Mas o que eu mais escuto ultimamente mesmo é blues, assim. É que eu sempre escutei, né? Desde guri, assim, na época. Eu nem sei se existe ainda, mas tinha aqui na Rádio Unicinos a Madrugada Blues. Cara, eu ouvia direto isso, assim, pra dormir. Sempre curti, né? A vibe, assim. Sempre curti. E até onde, cara? Até onde isso influencia na hora de compor uma nova música, cara? Até onde? Porque, por mais que o Daniel falou um negócio que, cara, muita gente fala isso aqui, e eu também concordo. Eu acho que o músico, cara, o artista, ele tem que estar sempre o horizonte aberto, assim, para não se fechar sonoridades, né, cara? Porque tudo agrega, principalmente na hora de compor. Claro que tu não vai, daqui a pouco, sei lá, tu toca heavy metal, aí tu vai meter lá sei lá, esses barões da pisadinha, esse negócio aí. A Rihanna, vai meter uma Rihanna lá, os cinco mas faz parte. E até onde, cara, isso que tu tá ouvindo naquele momento ali tal, acaba influenciando na hora de compor uma nova faixa. É que pelo menos a maneira como eu digiro esse tipo de coisa, assim, tu pega, encontra uma coisa interessante, uma ideia interessante, e te adapta para tua realidade, entendeu? É basicamente por isso que eu procuro ouvir música diferente. Para justamente tu pegar alguma coisa porque assim, o heavy metal, na verdade, qualquer estilo que tu consegue definir como tal coisa, é bastante limitado, porque é assim que funciona. Como é que tu consegue separar uma coisa do resto do mundo? Tu tem que limitar ela, digamos assim, definir, né, botar dentro de um limite para tu conseguir explicar do que tu tá falando, blá blá. Então, como a gente trabalha com uma coisa que tem seus limites, fica difícil de tu conseguir uma coisa original, não é a palavra, mas pessoal, com identidade, né? Fica difícil de não repetir as mesmas ideias de todo mundo ou as tuas mesmo. Então é sempre bom tu ter um input de coisas externas que tu vai adaptar ao que tu faz. Então eu acho que essa é a jogada, né? No meu caso específico, é por isso que eu busco fora alguma coisa. Eu ouço uma ideia e eu penso, mas será que eu não posso fazer isso? Será que, entendeu? E já adianto, música eletrônica também é super limitada, todo mundo sabe disso. Então, mas tu sempre encontra alguma outra coisa diferente que tu pode adaptar. Muita banda faz isso de uma maneira que eu não acho muito boa. Tipo, botar berimbau no metal, entendeu? Ou fazer que tipo o Angra fazia e botar uns lances que nada a ver. Sepultura aí, ó. Sepultura aí, cara. O Sepultura já fez de uma maneira mais orgânica, me pareceu. Tem muita banda que faz, tu pega o elemento externo e tu joga ele exatamente como ele é dentro da tua música. Daí tu ouve e tu diz, tem um baião aqui.
Isso eu acho meio... Não parece muito elaborado, porque tu acaba não adaptando, entendeu? Tu simplesmente pega a ideia pronta e joga ali. Fica meio arbitrário, uma coisa nada a ver. Então, de novo, o que eu faço é isso, olhar para fora, pegar alguma coisa e tentar adaptar para ter um elemento um pouco diferente e novo, né? Dar alguma diversidade para tua música, que é importante. Uhum. Ó, o Davi tá pedindo para vocês mandar um abraço pro Satânico, a caravana de São Leopoldo. Beijo, David. É David. Esse cara aí, ó. David. Esse cara aí é glam, velho. Usava batonzinho e tudo, ó. David vai ser nosso road aí. Já tá o convite aí, David. Feito. Vai ser nosso road, hein? Olha aí. Galera, queria agradecer vocês aí pela live aí. Foi bacana trocar essa ideia. Peço desculpa pelos contratempos no começo, mas não sei o que aconteceu aí, cara. Nunca dá uns bugs às vezes no Instagram que ontem rolou de boa, hoje deu esse problema aí que foi uma dificuldade. Mas rolou de boa, beleza? Queria agradecer, então, mais uma vez, Rafa, Francis, Daniel, aí, pela disponibilidade aí, trocar essa ideia. Deixa esses segundinhos finais para vocês aí, dar um recado para a galera. Cara, é isso aí. A gente vai lançar o material dia 20. Espero que todo mundo curta, que todo mundo escute, que goste. Se não gostar também, mete o pau na gente e fala que tá uma merda pra gente poder melhorar. Porque é com as críticas que a gente pode melhorar. Não é todo mundo falando, tá legal, tá bacana, que a gente vai melhorar. Tem que sentar o pau mesmo. Fala se tá uma merda, pode falar que tá uma merda. E, cara, a gente tá louco pra terminar essa bosta pandemia, que já tá muito lentamente, mas tá normalizando, pra gente poder voltar a fazer show, voltar a interação, né, com a galera, ver o pessoal, ter a troca de ideia. Cara, tudo normal, voltar à vida normal, né? A gente tá louco pra fazer show, faz um tempão que a gente não vê um palco, né? 1 ano e meio já. E é isso, para um músico, velho, tu não tá num palco, sentir aquela energia da galera, curtir, é horrível. É horrível, o cara se sente preso. É foda. É foda. Então é isso aí. Acompanha a gente aí. Se não se inscreve, não tá inscrito no nosso canal no YouTube, Spotify, sei lá. Acompanha a gente aí, se inscreve em tudo. Mesmo que não compre o material físico, mas se inscrevendo já ajuda muito a gente. Muito mesmo. Né? E compartilha nosso som aí. Se curtiu, se achar uma merda, comenta, fala que é uma merda mesmo aí pra gente poder melhorar. Tá? E em breve a gente vai estar junto aí de novo. Valeu! É isso aí. Bom, importante, ouçam, compartilhem. Muito importante compartilhar. Salvem nas playlists de vocês, essas porra toda aí. A gente quer ganhar dinheiro com essa. Não, ninguém vai ganhar dinheiro porra nenhuma. Mas isso aqui ajuda o algoritmo, né, cara? Quando mais movimentação tem e mais gente vai ouvir o que a gente faz, que é o que importa pra gente, que as pessoas ouçam o que a gente fez. Então é isso, basicamente. Pois é, eu quero agradecer o espaço, então, pra gente poder falar um pouco, né, da Também é bom. essa curta trajetória, né, mas como vai ter muita coisa, né, vindo por aí, a gente vai lançar mais material, então acompanha, pedir pro pessoal acompanhar a gente nas redes sociais lá, que vai ter breve mais novidades, né, além do EP, né, que vai sair dia 20, né, logo a gente vai ter mais bastante coisa nova por aí, assim, né, e a gente pretende voltar a tocar ao vivo em breve, né, vai estar tudo certo, né, ano que vem a gente volta mesmo. É isso aí. Beleza, valeu pelo apoio, Sérgio Omar. Valeu, esqueci de falar aí. Valeu mesmo. Muito obrigado. Isso aí ajuda a gente muito. Tu sempre tá apoiando, não só nós, mas uma caralhada de banda aí, todo mundo, né? Tu apoia todo mundo. Cara, é muito importante. Valeu. Obrigado pelo espaço aí. Tô, cara. Tá, que é isso, cara. Só dou uma força aí pra quem precisa divulgar o seu trabalho e não tem onde, né, cara? Só é um pequeno canal, é uma páginazinha pequena aqui, mas dá pra dar uma força aí. Mais uma vez, então, galera, brigadão todo mundo que assistiu, participou aqui. Se ficou alguma pergunta, desculpa, mas eu deixo o pessoal falar aqui, nem sempre eu pego a pergunta que fica ali. Boa noite a todo mundo aí, grande abraço, valeu mesmo. Boa noite, então, abraço, obrigadão.